Salve, salve família vascaína, um grande abraço para todos. Estamos no ar mais um vídeo dedicado aqui nessa terça-feira, exatamente do dia 20 de maio de 2025. Hoje é dia de decisão. Vasco e Operário se enfrentam na Copa do Brasil às 7 horas da noite em São Januário. E deixaram um recado importante a vocês vascaínos que às 2 horas da tarde nós iremos estar fazendo o nosso pré-jogo aqui para estar falando muito sobre esse jogo decisivo, onde o Vasco empatou por 1-1 no jogo de ida. Vamos falar sobre a punição que o Vasco vai sofrer com relação ao Transferban, inclusive uma bomba que pegou todo mundo de surpresa. A gente vai dar detalhes sobre essas situações. Puma de saída do Vasco, aparece que o nosso lateral direito Pumita, o nosso Adnet uruguaio, não terá o seu contrato aí ficando vigente com o Vasco e pode ser negociado nessa janela do meio do ano. Isso e muito mais notícias do Vasco é aqui no Giro Vascaíno, conto sempre com a sua participação. Aquele like maroto que ajuda demais a nosso alcance, a nossa divulgação. Se inscreve no nosso canal, se você não for inscrito, nos dê essa oportunidade porque aqui nós trazemos sempre a verdade para você torcedor. Ativa o sino de notificações para você saber ou ser notificado qualquer tipo de conteúdo em lives e vídeos aqui dentro da plataforma e deixe o seu comentário que é muito importante saber a sua opinião. O Vasco vai enfrentar o Operário. A gente vai dar uma pincelada sobre esse jogo aqui, tá? Dentro desse vídeo, mas a gente vai falar muito na live a partir das 2 horas da tarde. Um jogo decisivo e parece que Fernando Diniz deve manter o time que jogou contra o Fortaleza, que ganhou de 3-0. Não deve fazer muitas surpresas, com o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, a dupla de zaga se firmando João Vitor e o garoto da base, o Luiz Gustavo, e o Lucas Piton na lateral esquerda. Entre volantes, Hugo Moura e Tietê, Coutinho sendo o cara armador e no ataque Ryan na ponta direita, Nuno Moreira, que foi uma grata surpresa nessa janela de transferências no meio do ano, para mim, disparada, a maior contratação, a melhor contratação em desempenho dentro das últimas janelas que aconteceu do Vasco, e o nosso pirata Verratti no comando de ataque. Esse deve ser o time base que Diniz deve colocar a campo. Inclusive o Operário já está há bastante tempo sem derrotas, inclusive depois daquele empate contra o Vasco fez bem, conseguiu vitórias importantes contra Cuiabá fora de casa, venceu o América Mineiro e Botafogo de São Paulo, então é um time que está conseguindo subir na tabela da Série B, então vai ser um desafio importante. Vamos lá, Vascão, vamos ver se a gente se classifica para, faz o Pix cair na conta do Cruz Maltino para conseguir pagar algumas dívidas, que inclusive nós vamos falar agora. A Transferban ingressou realmente no Vasco. O Nantes da França acionou a FIFA por uma dívida de um pouco mais de 27 milhões de reais para o Vasco. Na totalidade, quando a 777, que administrava o Vasco, contratou o Watson, no caso no início do ano passado, através do CEO Alexandre Matos, foi na cotação, naquela oportunidade do euro, estava 26 milhões, entretanto, até porque depois o euro aumentou, o valor se tornou maior. Parece que nenhum valor foi debitado nas contas do Nantes pelo acordo, pela transferência do atacante Adson. E aí o Nantes não veio a questão de ir à FIFA para poder cobrar ao Vasco essa situação. O Vasco ele está impossibilitado de pagar qualquer tipo de dívida por conta da questão da recuperação judicial. Inclusive, os valores do Adson está ingressado na recuperação judicial. O Vasco agora tenta reaver com a FIFA para fazer um acordo explicando sobre a situação, até propriamente não sei se houve esse contato com o Nantes, deveria ter esse contato com o Nantes, explicando toda a situação em relação à situação do fluxo de caixa. Então vamos ver, vamos aguardar sobre essa questão. É lógico que o Vasco e a diretoria do Vasco precisa resolver isso o mais rápido possível, porque está chegando aí a janela do meio do ano e esse elenco precisa ser reforçado à altura, porque senão irá brigar pelo rebaixamento. Enquanto a gente fala de Adson, a gente fala de Sforza. Outro jogador, News Old Boys, acionou a FIFA também
em relação à dívida que o Vasco tem também via 777 em relação ao time argentino. O jogador que foi contratado na época como grande esperança por ter colocado o Endrick em apenas um jogo no bolso, que entretanto, todavia, não acho bem isso, mas é aquilo, a imprensa colocou o jogador lá nas alturas e aí vai se vender, vai se valorizar o passe. O Sforza, aparentemente, é um jogador promissor, é um jovem que dentro de um time desequilibrado, tanto do ano passado como nesse ano, por enquanto até o Diniz chegar, não teve muitas oportunidades, conseguiu ano passado com o Paiva fazendo um golaço contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro, mas é aquilo, não se ter uma sequência para o Sforza e quando ele atua, não dá para esperar muita coisa porque é um jogador que não tem sequência. Havia falado sobre isso desde o ano passado quando terminou o campeonato. Acho que o Vasco pecou em relação a isso. O Vasco precisaria ter feito a mesma coisa que fez com o Orediano. Tem prestado esforço talvez para um mercado dos Estados Unidos ou para um outro mercado para tentar ver se ele conseguisse mais minutagem para tentar vendê-lo. E aí com a venda desse jogador você conseguiria diminuir ou abater por completo a dívida do time argentino. Isso não aconteceu, o esforço está indo no Vasco e agora o News Old Boys cobra via FIFA mais uma pendência que o Vasco vai ter que resolver e também a dívida do esforço está na recuperação judicial. Agora a gente vai emendar sobre um outro jogador que também na época da 777 foi contratado com grandes expectativas e talvez frustrou muita gente. O nosso lateral direito Puma Rodrigues, até que, entretanto, tenho que dar essa minha opinião antes de dar qualquer tipo de informação, acho que o Puma Rodrigues, em época do Paiva, conseguiu até performar como ponta direita, fazendo aquela dobradinha com o Paulo Henrique. Mas fica bem nítido que o Puma Rodrigues, o seu maior defeito é a marcação. Ele pode ir bem no ataque, ele tem um chute de fora da área, coisa que o time do Vasco peca e muito de fazer chutes de fora da área. O Puma Rodrigues chuta tanto com a direita quanto a esquerda. Inclusive ele fez um golaço contra o Flamengo em 2 anos passados no Campeonato Carioca, dando aquela vitória, que foi a única vitória que o Vasco venceu o Flamengo, foi o gol do Puma Rodrigues. Mas ele não conseguiu ter essa sequência que talvez ele mesmo queria. Como lateral direito, hoje é unanimidade que o Paulo Henrique é titular, muito por conta da parte física, muito por conta da questão da marcação e do desempenho. Puma Rodrigues aparentemente tem mercado. Tem mercado na Europa, tem mercado na própria parte sul-americana e tem mercado nos Estados Unidos. O Vasco tenta negociar Puma Rodrigues dentro dessa janela agora. Por quê? Porque pode acontecer daqui a pouco bater na porta o Nacional do Uruguai cobrando o Vasco mais uma vez por conta da 7777 em relação à transferência desse jogador. Há mais ou menos um ano e meio atrás havia se especulado nas mídias que o Nacional do Uruguai havia não recebido ainda a totalidade do valor do Puma Rodrigues, um pouco mais de 9 milhões de reais. E isso depois do nada sumiu, ficou em esquecimento e acredito eu que o Vasco já deveria negociar com esse jogador, porque eu acho que ele já não vai ter mais oportunidade no Vasco. Segundo, se vender por um bom preço, você consegue abater se realmente tiver uma dívida com o Nacional e você se livra de 2 problemas. Um dentro de campo e um fora de campo em relação à dívida. Então vamos aguardar o que pode nos esperar. Acredito que no meio desse ano vai acontecer muitas mudanças no elenco e aconteceu já em relação à saída do Souza e do Capasso. Acho que isso deve estar sendo comandado pelo Pedrinho e pelo Felipe, porque não tem diretor de futebol. O Marcelo Santana já foi mandado embora, então não sabemos quem está comandando essas negociações. Enfim, o Vasco precisa aliviar a sua folha salarial, porque o Diniz vai precisar de contratações no meio do ano para implementar o estilo de jogo dele. Então esse é o nosso vídeo. Conto com a sua participação, vascaíno e vascaína, para assistir esse vídeo, dar aquela moral no like.
se inscreve no nosso canal, ativa o sino de notificações e também deixe o seu comentário aqui abaixo, que eu gostaria de ouvir a sua opinião. Às 2 horas da tarde temos pré-jogo Vasco e Operário aqui no canal Giro Vascaíno. Saudações vascaínas e um grande abraço a todos vocês.